O General Matthews mal lançou um olhar para a soldado que limpava o Barrett 0550 no canto do arsenal. Apenas mais uma tarefa rotineira de manutenção. Mas quando ele notou o pequeno emblema no uniforme dela e leu "Abate confirmado a 3.200 metros", ele parou imediatamente em seu caminho. Soldado, isso é impossível. Ninguém jamais realizou um disparo a essa distância. O arsenal em Camp Liberty estava sempre movimentado durante o período da tarde dedicado à manutenção, com dezenas de soldados limpando, inspecionando e preparando suas armas para as operações do dia seguinte. O general William Matthews realizava sua inspeção semanal, caminhando pela instalação com seu olhar atento de sempre, observando o estado do equipamento e a disciplina dos soldados sob seu comando. No canto mais afastado do arsenal, quase escondida atrás de uma fileira de suportes de armas, estava uma figura solitária desmontando metodicamente um rifle de precisão Barrett M82A1, calibre 50. A soldado trabalhava com uma precisão que só podia vir de anos de experiência. Cada componente era cuidadosamente limpo e inspecionado antes de ser colocado de lado em ordem perfeita. A sargento-chefe Luna Ghost Valdez realizava esse mesmo ritual todos os dias havia 8 meses, desde que chegara a Camp Liberty. O Barrett 50 era sua arma, sua responsabilidade e, de muitas maneiras, sua companheira mais próxima durante uma carreira militar que a tinha levado a alguns dos lugares mais perigosos do planeta. A dedicação de Luna à manutenção da arma chegava a ser obsessiva. Cada componente do Barrett era desmontado, limpo com precisão cirúrgica, inspecionado quanto a desgaste ou danos e remontado com uma atenção aos detalhes que a maioria dos soldados só dedicava às inspeções antes do destacamento. O processo levava quase 3 horas por dia, mas Luna o considerava um tempo bem gasto. O Barrett M82A1 era mais do que apenas um rifle. Era um instrumento de precisão capaz de engajar alvos a distâncias que desafiavam as leis da física. Pesando quase 14 quilos e disparando munição calibre 50, ele havia sido projetado para tiros de longo alcance que exigiam não apenas habilidade de atiradora, mas também um entendimento de balística, meteorologia e física que iam muito além do treinamento militar básico. Luna havia sido designada a Camp Liberty como parte de uma equipe de franco-atiradores especializados que apoiavam operações antiterrorismo em toda a região. Sua função oficial era de overwatch e engajamento de precisão, oferecendo suporte de fogo de longo alcance para missões de operações especiais que exigiam a eliminação de alvos de alto valor a distâncias extremas. Mas a reputação de Luna ia muito além da função atual. Em círculos militares onde esse tipo de coisa importava, seu nome era mencionado com a reverência reservada às lendas. Não por sua personalidade ou liderança, Luna era silenciosa, quase invisível em ambientes sociais, mas pelo que era capaz de fazer com um rifle em distâncias que a maioria das pessoas sequer conseguia enxergar com clareza. O general Matthews percorria o arsenal com seu ajudante, o tenente-coronel Harrison, discutindo questões administrativas rotineiras, quando algo chamou sua atenção periférica. A soldado no canto trabalhava com uma precisão metódica que indicava competência profissional séria. Mas o que realmente chamou sua atenção foi a coleção incomum de distintivos e insígnias no uniforme dela. A maioria dos soldados usava a variedade padrão de condecorações, emblemas de unidade, insígnias de patente e medalhas básicas de qualificação. Porém, o uniforme de Luna carregava marcas adicionais que intrigaram o general. Havia distintivos que ele não reconhecia, insígnias de unidades das quais ouvira falar, mas nunca havia trabalhado diretamente, e vários pequenos pins que indicavam treinamentos especializados que ele não conseguia identificar de imediato. "Continue, soldado", disse o general Matthews ao se aproximar da posição de Luna, usando a frase padrão que indicava que a inspeção era de rotina e não exigia que ela parasse de trabalhar. Luna levantou os olhos rapidamente, reconheceu o general com a cortesia militar adequada e voltou ao serviço. Sua resposta foi profissional, mas mínima, exatamente o esperado de uma soldado focada em concluir uma tarefa importante. Matthews estava prestes a seguir quando seu olhar se fixou em um distintivo em particular no uniforme dela. Pequeno, nada chamativo à primeira vista, mas a inscrição o fez parar no meio do passo e reler para ter certeza do que via. Abate confirmado a 3.200 metros. Os números não faziam sentido.
Matthews estava no exército havia mais de 25 anos, havia trabalhado com algumas das unidades mais elitizadas do arsenal americano e jamais encontrara alguém que afirmasse ter conseguido um abate confirmado a essa distância. O disparo confirmado mais longo da história militar, até onde sabia, era significativamente mais curto que 3.200 metros. Soldado, isso é impossível. Ninguém jamais fez um disparo a essa distância. Luna levantou os olhos de seu trabalho, a expressão mostrando apenas uma leve surpresa diante do comentário do general. Ela seguiu o olhar dele até o distintivo que ele lia e compreendeu o que havia chamado sua atenção. Senhor, o disparo foi confirmado por múltiplas testemunhas e registrado pelo comando da missão. Toda a documentação é classificada, mas o engajamento ocorreu conforme indicado. O general Matthews encarou a jovem que havia acabado de afirmar de modo direto e simples ter realizado o que seria o disparo confirmado mais longo da história militar. Luna aparentava estar no final de seus 20 anos, com um comportamento calmo que sugeria alguém acostumado a situações de alto estresse, mas nada em sua aparência indicava capacidades sobre-humanas. Soldado, quero ver seu histórico de serviço e entender como alguém consegue realizar um disparo de 3.200 metros, quando a maioria dos atiradores considera 1.500 metros um engajamento extremo. Senhor, meu histórico completo é classificado em nível superior à minha autorização para discutir, mas posso fornecer informações gerais sobre meu treinamento e qualificações, se isso for útil. O tenente-coronel Harrison, que acompanhava a conversa cada vez mais surpreso, avançou com seu tablet. General, posso abrir as informações básicas de serviço dela, se desejar. Faça isso. Harrison acessou o banco de dados de pessoal e começou a ler as informações militares básicas de Luna. O que encontrou foi uma coleção de escolas especializadas, programas de treinamento avançado e designações de unidade que pintavam o retrato de alguém cuja carreira militar tinha sido tudo, menos rotineira. Senhor, a sargento-chefe Valdez se formou na escola de sniper do Exército com as maiores pontuações de tiro de sua turma. Ela completou cursos avançados em disparo de precisão de longo alcance, cálculos balísticos e reconhecimento especializado. Suas designações de unidade incluem destacamentos com o 705º Regimento Ranger, operações de apoio à Delta Force e missões classificadas com organizações que não aparecem no banco de dados padrão. O General Matthews absorvia essas informações enquanto estudava Luna, que continuava trabalhando em seu Barrett durante toda a conversa. Seu comportamento permanecia calmo e profissional, mas ele começava a entender que estava diante de alguém cujas capacidades iam muito além das de um soldado comum. Valdez, explique-me como alguém realiza um disparo de 3.200 metros. Quais são os requisitos técnicos para esse tipo de precisão? Luna colocou de lado o conjunto de ferrolho que estava limpando e olhou diretamente para o general. Sua resposta revelou um conhecimento técnico que demonstrava expertise séria, não apenas familiaridade superficial. Senhor, um engajamento a 3.200 metros exige compreender múltiplas variáveis que afetam a trajetória da bala em distâncias prolongadas. Os fatores ambientais incluem velocidade e direção do vento em diferentes altitudes, variações de densidade do ar, gradientes de temperatura e mudanças na pressão barométrica. As considerações balísticas incluem compensação de queda do projétil, efeitos de desvio de rotação e o efeito de Coriolis causado pela rotação da Terra. Ela fez uma pausa, avaliando se o general queria mais detalhes técnicos, e então prosseguiu. O disparo também requer compreensão completa dos padrões de movimento do alvo, estimativa de distância precisa usando múltiplas técnicas de medição e a capacidade de manter uma posição estável por longos períodos, aguardando as condições ambientais ideais. O general Matthews percebeu que estava ouvindo alguém que entendia de tiro de longo alcance em um nível superior ao da maioria dos instrutores que ele já havia encontrado, mas compreender a teoria era diferente de executar um disparo que estabeleceria um recorde mundial. Valdez, fale-me sobre o engajamento a 3.200 metros. Quais foram as circunstâncias e como conseguiu realizar esse disparo? A expressão de Luna tornou-se mais reservada e ela lançou um olhar para o tenente-coronel Harrison antes de responder. Senhor, o engajamento ocorreu durante uma operação classificada. Posso fornecer informações gerais sobre os aspectos técnicos, mas detalhes específicos sobre a missão, o alvo e a localização estão acima do meu nível de autorização.
Harrison verificou seu tablet e confirmou a declaração de Luna. General, os registros de implantação dela mostram múltiplas operações classificadas e o arquivo completo exige acesso especial que não temos aqui, mas Matthews não se satisfez com limitações burocráticas. Ele havia se deparado com algo que desafiava sua compreensão do que era possível na guerra moderna e queria respostas. Valdez, estou autorizando você a discutir os aspectos técnicos desse engajamento. Quero entender como as capacidades militares americanas evoluíram a ponto de permitir disparos a 200 metros. Luna considerou cuidadosamente o pedido antes de responder. O protocolo exigia que protegesse informações confidenciais, mas discutir capacidades técnicas poderia ser permitido se servisse a propósitos legítimos. Senhor, o engajamento ocorreu em terreno montanhoso, que proporcionou a diferença de elevação necessária para tiros de alcance extremo. O alvo permaneceu imóvel por um período prolongado, o que me deu tempo para análise ambiental e cálculo balístico. As condições climáticas eram ideais, com mínima variação de vento e excelente visibilidade. Mas como se pode sequer enxergar um alvo a 200 metros? São mais de 3 quilômetros de distância. Senhor, o Barrett M80A1 pode ser equipado com óticas avançadas que oferecem ampliação suficiente para a identificação de alvos a distâncias extremas. Combinado com equipamentos de telêmetro a laser e computadores balísticos, é possível engajar alvos em distâncias que excedem a capacidade visual normal. O General Matthews começava a apreciar a complexidade do que Luna havia realizado. A tecnologia moderna claramente havia expandido as capacidades dos snipers, além do que ele compreendia, mas o elemento humano, a habilidade de integrar todos esses sistemas em um disparo bem-sucedido, ainda era extraordinário. Valdez, quanto tempo levou para se preparar para esse disparo? Senhor, o engajamento exigiu aproximadamente 4 horas de preparação. Isso incluiu estimativa de distância, usando múltiplos métodos, monitoramento ambiental, cálculos balísticos e espera pelas condições ideais. O disparo em si foi o resultado de um planejamento extenso, não de um engajamento espontâneo. 4 horas? Você manteve posição por 4 horas para realizar um único disparo? Sim, senhor. O tiro de precisão de longo alcance extremo exige paciência e time cuidadoso. Apressar o disparo teria reduzido a probabilidade de sucesso a níveis inaceitáveis. O tenente-coronel Harrison vinha tomando notas durante toda a conversa e levantou o olhar com uma expressão de espanto. General, o que ela descreve representa capacidades que superam qualquer coisa que já encontrei no treinamento militar convencional. Matthews assentiu, entendendo que estava aprendendo sobre capacidades militares existentes em níveis de classificação que ele nunca havia acessado, mas sua curiosidade ainda estava longe de satisfeita. Valdez, quero ver uma demonstração. Pode me mostrar que tipo de disparo de precisão é possível com seu equipamento e treinamento? Luna hesitou antes de responder. Demonstrações exigiam coordenação extensiva e protocolos de segurança, e ela não tinha certeza se tal pedido poderia ser aprovado pelos canais normais. Senhor, uma demonstração exigiria instalações adequadas de tiro, coordenação de segurança e autorização da minha cadeia de comando. As distâncias envolvidas apresentam desafios logísticos que precisam de planejamento cuidadoso. Eu cuidarei da autorização. Quero entender como são as capacidades de snipers americanos quando corretamente empregadas. Matthews voltou-se para Harrison com a expressão de quem exigia ação imediata. Harrison, quero que coordene com o controle de tiro e organize uma demonstração. O que quer que a sargento-chefe Valdez precise em termos de alcance, distância, alvos e protocolos de segurança, faça acontecer. Senhor, o alcance máximo disponível aqui é de 200 metros. Se ela precisar de 200 metros para uma demonstração adequada, teremos que usar instalações externas ou coordenar com outras bases. Então coordene com outras instalações. Quero ver o que é possível. Luna acompanhava a troca com crescente preocupação. Demonstrações de tiro eram empreitadas sérias que exigiam preparação extensa e carregavam enorme responsabilidade caso algo desse errado. Senhor, se realmente deseja observar uma demonstração de precisão de longo alcance, recomendo começar com distâncias menores para estabelecer capacidades básicas antes de tentar engajamentos extremos. Que distância sugere para uma demonstração inicial? Senhor, 200 metros permitiriam demonstrar as capacidades de tiro de precisão permanecendo dentro dos parâmetros de segurança e logística das instalações atuais.
O general Matthews concordou em começar com uma demonstração a 200 metros, entendendo que mesmo essa distância já ultrapassava em muito qualquer coisa que ele havia observado pessoalmente. 2 dias depois, a demonstração ocorreu no campo de tiro expandido de Camp Liberty. O general chegou acompanhado de vários membros de sua equipe, todos ansiosos para observar uma exibição de precisão que os ajudaria a compreender as capacidades representadas por Luna. Ela havia passado a manhã preparando seu equipamento, o Barrett M82A1, sistemas ópticos avançados, dispositivos de monitoramento ambiental e computadores balísticos. O processo de preparação levou quase 2 horas, refletindo a complexidade exigida para disparos de precisão de longo alcance. General, o alvo está posicionado a exatamente 200 metros. As condições climáticas são ideais, com vento mínimo e excelente visibilidade. Estou pronta para demonstrar as capacidades de engajamento de precisão. Matthews observava com binóculos enquanto Luna se posicionava. Sua preparação era metódica e deliberada, envolvendo múltiplas medições e cálculos antes mesmo de olhar pela luneta do rifle. Valdez, explique o que está fazendo. Senhor, estou medindo a velocidade e direção do vento em vários pontos entre minha posição e o alvo. Variações de densidade do ar e temperatura afetam a trajetória da bala, por isso preciso de dados ambientais atuais para o cálculo balístico. Ela consultou um pequeno dispositivo eletrônico que fornecia cálculos detalhados com base nos dados ambientais coletados. O processo levou vários minutos, demonstrando o nível de preparação necessário para esse tipo de tiro. Senhor, a solução balística foi computada. Estou pronta para engajar. Luna ajeitou-se atrás do Barrett, ajustou as configurações da mira e iniciou a fase final da sequência de disparo. O general Matthews acompanhava com binóculos enquanto ela controlava a respiração e se preparava para atirar. O estampido do Barrett foi ensurdecedor, mesmo com proteção auricular. O projétil calibre 50 produziu um clarão e uma onda de choque que podiam ser sentidos, e o recuo do rifle foi substancial, apesar do eficiente freio de boca. Alvo atingido no centro de massa, relatou o oficial de segurança do campo que observava através de uma luneta de observação. O general confirmou pelo binóculo. Luna havia colocado o disparo a poucos centímetros do centro do alvo, a uma distância de 200 metros. A precisão era impressionante, mas ele sabia que aquilo era apenas uma fração das capacidades que ela alegava possuir. Valdez, isso foi notável, mas está me dizendo que consegue repetir esse disparo a 3 vezes essa distância? Senhor, distâncias maiores apresentam desafios adicionais, mas os princípios básicos permanecem os mesmos. As principais diferenças são a sensibilidade ambiental aumentada e o tempo de voo mais longo, que exige cálculos balísticos mais sofisticados. Matthews começava a compreender que o disparo de 200 metros de Luna representava a aplicação de tecnologia avançada combinada com a habilidade humana excepcional. A demonstração havia provado que as capacidades de tiro de precisão iam muito além do que ele imaginava. Valdez, quero ver seu histórico de serviço completo, todo ele, incluindo o material classificado. Senhor, acessar meus registros completos exigiria autorização em níveis acima da minha própria permissão. Então vou conseguir essa autorização. O general Matthews passou a semana seguinte navegando pela burocracia necessária para acessar os registros completos de Luna. O que encontrou parecia mais uma coleção de lendas militares do que o histórico de serviço de uma única soldado. Ela havia sido recrutada para treinamento especializado ainda durante a instrução básica, graças a notas de tiro que superavam qualquer coisa vista por seus instrutores. Sua formação posterior incluiu escolas e programas que a maioria dos soldados sequer sabia que existiam, treinando-a em capacidades que empurravam os limites do que seres humanos podiam realizar com armas de precisão. Seu histórico de implantações incluía operações em todas as principais zonas de conflito onde as forças americanas haviam atuado nos últimos 5 anos. Mais significativo ainda, suas missões envolviam consistentemente disparos de precisão de alto risco, capazes de determinar o sucesso ou o fracasso de operações inteiras. O disparo de 200 metros que chamara a atenção de Matthews ocorrera durante uma operação de resgate de reféns, em que Luna eliminara uma ameaça impossível de neutralizar por forças convencionais. O alvo mantinha reféns em uma posição que tornava um assalto tradicional inviável, e a capacidade de longo alcance extremo de Luna foi a única solução tática disponível.
Mas esse disparo era apenas uma entrada em um histórico que documentava dezenas de engajamentos semelhantes. Luna havia sido constantemente designada a missões em que suas capacidades únicas ofereciam soluções que nenhum outro soldado poderia fornecer. Matthews, o que o senhor encontrou é um dos nossos ativos estratégicos mais valiosos, explicou a general Patricia Stone durante uma reunião confidencial sobre o histórico de serviço de Luna. A sargento-chefe Valdez representa capacidades que não divulgamos porque fornecem vantagens táticas significativas quando devidamente empregadas. General, por que essa soldado não está sendo utilizada em níveis mais altos? As capacidades dela parecem superar qualquer coisa que empregamos em operações padrão. Ela está sendo utilizada de forma apropriada. As designações de Luna são coordenadas em níveis que o senhor normalmente não acessa, porque suas missões servem a propósitos estratégicos e não apenas táticos. Matthews começou a entender que a presença silenciosa de Luna em Camp Liberty não era desperdício de talento, mas parte de um quadro operacional maior, do qual ele não tinha plena consciência. Senhor, que tipo de missão exige capacidades de disparo a 200 metros? O tipo de missão em que falhar não é uma opção e em que abordagens convencionais não funcionam. Luna oferece capacidades que podem resolver situações que, de outra forma, exigiriam comprometimento muito maior de pessoal e recursos. Nos meses seguintes, o general Matthews desenvolveu uma nova apreciação pelas capacidades especializadas que existiam dentro da estrutura militar. Luna continuava sua rotina de manutenção do Barrett em 82A1, mas Matthews agora compreendia que aquela preparação silenciosa era parte da prontidão para missões com implicações estratégicas. 6 meses depois, Luna foi destacada para uma operação classificada que exigia precisamente o tipo de disparo de precisão de longo alcance extremo que inicialmente havia chamado sua atenção. A missão foi bem sucedida graças a capacidades que existiam na interseção entre tecnologia avançada e habilidade humana extraordinária. Hoje, Luna continua servindo em funções que utilizam suas capacidades únicas, oferecendo soluções para desafios táticos que ultrapassam os limites do que a maioria acredita ser possível. Seu histórico permanece em grande parte classificado, mas seu impacto nas operações militares vai muito além do que normalmente se esperaria de uma única soldado. O general Matthews aprendeu que capacidades excepcionais frequentemente existem em lugares inesperados, mantidas por pessoas que entendem que competência silenciosa importa mais do que reconhecimento público. Às vezes, os soldados mais notáveis são aqueles que limpam suas armas metodicamente em um canto do arsenal, preparando-se para missões que a maioria jamais saberá que aconteceram. Você já descobriu que alguém que quase não notava possuía capacidades muito além do que imaginava? A história de Luna nos lembra que talentos excepcionais muitas vezes trabalham em silêncio, preparando-se para momentos em que habilidades extraordinárias se tornam a diferença entre o sucesso e o fracasso. O general, que mal havia lançado um olhar para uma soldado limpando seu rifle, aprendeu que alguns distintivos contam histórias de feitos que desafiam nosso entendimento do que seres humanos podem realizar quando treinamento, tecnologia e determinação se combinam nos níveis mais altos. Se você acredita que capacidades excepcionais muitas vezes se escondem diante de nossos olhos, compartilhe esta história, porque em algum lugar alguém está silenciosamente se preparando para o momento em que suas habilidades especializadas poderão fazer a diferença entre o sucesso da missão e o fracasso estratégico. Luna Valdez não realizou apenas um disparo impossível. Ela provou que alguns soldados carregam capacidades que existem no limite máximo da conquista humana, prontas para serem empregadas quando soluções convencionais não são suficientes. Obrigado por acompanhar a história. Se gostou, inscreva-se para ver mais histórias extraordinárias como esta.